Vamos lá, pessoal, vocês estão vendo então aí o meu primeiro slide? Ok? Pode falar no microfone. Tá, então todo mundo aí, né? Robótica, aula 8, revisão 1, certo? Então vamos começar a nossa aula. Bom, nessa primeira aula, gente, vamos revisar lá, começar lá da aula 1, tá? Talvez nem todos os alunos tenham acompanhado já desde a primeira aula, então a gente vai conversar de novo, só que agora ao vivo, em vez de ser gravado, começando a falar um pouco sobre tanto a OBR como uma introdução à robótica. Nossa aula hoje vai ser isso aí, vai ser mais um bate-papo, né? Então, se vocês quiserem a qualquer momento fazer algum comentário, eu vi isso, não vi isso, fiquem bem à vontade, tá? Estamos aqui para conversar. Então, ou seja, primeiro, um pouco sobre a OBR. A OBR é a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Todos vocês, naturalmente, já devem saber. E o que acontece com essa prova, gente? Ela tem duas modalidades, tá? A modalidade teórica e a modalidade prática. Não sei se todo mundo já entrou lá no site, viu? O sitezinho da OBR oficial é esse aqui, ó, www.obr.org.br, tá certo? E o que vocês vão ver? Lá no site explica tudo, né, como que é a OBR, e vocês vão ver que tem essas duas modalidades, a modalidade teórica e a modalidade prática. E qual que vocês participam? Vocês participam da modalidade teórica, tá certo? Sendo que esse banner que eu coloquei aqui, lá naquela aula 1, já mudou tudo, tá? Essas datas já mudaram tudo, tá? Porque o nosso robozinho também já colocou a máscara, né, por causa da pandemia, e essas datas vêm sendo alteradas. Por que vêm sendo alteradas? Porque eles têm uma expectativa ainda de que consigam, com o passar do tempo, fazer a prova presencial, tá? Então, a nova data de inscrição é 18 de setembro. Né? Isso aí começou lá, quando a gente fez a primeira aula, lá em maio, as inscrições iam até agosto, né, até julho, depois foi prorrogada para agosto, e já foi prorrogada novamente para setembro, tá certo? Isso por causa dessa expectativa de ainda conseguir fazer essa prova presencial. Tá? A outra modalidade é a modalidade prática. A modalidade prática eles já mudaram, inclusive, vai ser virtual. Né? O que é a modalidade prática? Os alunos formam equipes, né, para construir realmente um robozinho para participar de uma competição. E nesse ano vai ser virtual, né? Vão gravar um vídeo mostrando o robozinho, fazendo as tarefinhas lá que serão exigidas, né? E só que isso aí vai ser gravado, vai ser também passado online, que nem a nossa aula online. Tá certo? Então, inscrições até 18 de setembro. Quem ainda não entrou no site da UBR, pessoal, super indico vocês entrarem lá, dar uma olhadinha, começar a se acostumar com o ambiente, né, da prova. Certo? O site é bem legal, tem bastante recurso, lá vocês vão ver o manual de estudos, né, que contém as matérias que vocês precisam estudar. Lá tem as provas anteriores, né, se vocês quiserem fazer mais exercícios, né, às vezes tem os exercícios que eu já vou colocando semanalmente, né, que inclusive são os exercícios da prova, que é para a gente treinar mesmo, mas vocês também podem, não quero procurar a prova lá e fazer exercício por mim, quero fazer mais exercício. Tem lá as provas anteriores, e tem muito legal também que tem algumas provas, não são todas, mas elas estão lá como em forma de joguinho, né? Você entra e começa a responder interativamente ali, né? Já diz se acertou, se não acertou, como se fosse um jogo de perguntas e respostas. É bem legal, tá? O que vocês precisam saber também sobre a prova? A modalidade teórica é dividida em níveis, e vocês estão no nível 4, tá? O que é esse nível 4? Nível 4 é para estudantes regularmente matriculados no 8º e 9º anos do ensino fundamental, tá certo? Porque quando vocês navegarem lá no site, procurar prova, vai perguntar qual que é o nível da prova que vocês estão procurando para vocês fazerem a prova do nível correto, né, que é o nível 4. Até pode fazer uma ou outra, né, de outro nível, se quiser fazer mais exercícios, mas é importante saber que é o nível 4 que vai simular bem a prova de vocês, tá certo? E o que é importante, gente, para a gente? O que cai na modalidade teórica da Olimpíada da OBR? Tá? Essa Olimpíada de Robótica ela é um pouco diferente das outras Olimpíadas que vocês participam.
Tá? Por exemplo, uma prova de Olimpíada de Matemática, de Física, você vai lá e vai fazer uma prova que só vai vir questão de matemática, só vai vir questões de física, né, e por aí vai. Já a prova do OBR, gente, é diferente porque ela é multidisciplinar, tá? É como se fosse uma prova de um vestibulinho, tá? Então, imagina, vocês estão fazendo a aula do extensivo, né, para fazer um vestibulinho para o Colégio Embraer, por exemplo, vai vir lá uma prova que vai vir cobrando tudo que vocês aprenderam até agora, né? Matemática, física, geografia, história, e assim vai. E a prova da UBR é assim também, tá? É como se fosse um vestibulinho. Então, o que é interessante? É que é como se vocês estivessem fazendo um simulado também para os vestibulinhos que vocês vão prestar aí, né? Então, não cai só robótica. A diferença é que essas disciplinas... mas a prova não é sobre robótica? Sim. Então, a diferença é que essas disciplinas caem dentro de um contexto da robótica, tá certo? Então, vai falar lá, vai contar uma história de um robozinho, né, e vão formular na prova uma questão de matemática aplicada àquele contexto da robótica, de física, de química, né, de história, geografia, até prova de português também, questões de português, de inglês, né? Então, dá um texto lá sobre robótica e pede para vocês fazerem a interpretação, por exemplo. Tá? Então, assim, é uma prova multidisciplinar. Isso é legal, em compensação, é um conteúdo muito vasto, né? Muito grande. Tá? Então, por exemplo, o que cai? Ó? Linguagem, português, inglês. Como vocês estão em inglês? Estão bem em inglês? Matemática. O que cai em matemática? Números reais e racionais, e assim vai, né? Álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Gente, matemática é o que mais é cobrado, tá? Quase 50% da prova é de matemática. São questões de matemática. Tirando isso, a outra metade da prova vai vir uma questãozinha de português, uma questãozinha de inglês, uma questão de ciências, mas a maior parte da prova vai ser matemática. Então, a gente tem que estar aí afiado na matemática, tá ok? Aí cai também ciências, geografia, história, tá? E a robótica, que é o conteúdo específico, tá? E aí que entra as nossas aulas, tá bom? Então, o que vai cair da robótica? A gente tem que conhecer a generalidade sobre a robótica, né? E isso inclui os componentes do robô, né, como os sensores, atuadores, a parte mecânica, tudo isso já nas aulas até agora e que a gente vai rever aqui nessa revisão, tá? Cai também sobre códigos, né, a linguagem de programação usada para o robô. Ah, nossa, mas eu vou ter que aprender a programação? Não profundamente, mas a gente tem que entender o básico e saber interpretar ali basicamente uma linguagem que é utilizada para construir robôs. Tá? A gente vai ver isso, a gente não viu isso ainda, a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Tá certo? Então, vamos lá. Dito isso, vamos fazer aqui rever aqui uma introdução à robótica. Primeiramente, pessoal, o que é um robô? Um robô, quando a gente pensa em robô, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são esses robozinhos aqui da ficção científica, né? Então, para quem gosta aí de Star Wars, ó, os robozinhos do Star Wars, né? O C3PO, o C3PO e o R2D2, né? Só que esses são da ficção, mas a gente não está muito longe na realidade, né? Então, a gente tem robôs aqui já da vida real. Ó. Esse aqui são exemplos de robôs da vida real. Mas, se a gente tiver que conceituar robótica, eu separei 2 conceitos aqui que tem no material lá sugerido da prova de vocês, tá? O que é um robô? É um dispositivo ou grupo de dispositivos eletromecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada, tá certo? Outro conceito é um sistema composto de máquinas e partes mecânicas automáticas e controlada por circuitos integrados, sistemas mecânicos motorizados, controlados automaticamente por circuitos elétricos. Ou seja, pessoal, o que a gente tem que captar desse conceito aqui? Basicamente, o robô é uma máquina, ele é um dispositivo. Né? Mesmo esses robôs que se parecem muito com o ser humano, eles são dispositivos, né? E geralmente são dispositivos o quê? Eletrônicos, eletromecânicos, e também uma coisa que diferencia ele das máquinas comuns é que eles são programados, né? Eles têm os circuitos deles são integrados e são controlados
por código de programação, tá certo? E aí, com isso, eles são programados para realizar uma tarefa, pode ser até de forma autônoma ou de forma pré-programada, ou seja, o robôzinho, às vezes, fica fazendo ali sempre a mesma coisa, né, de acordo com ele está pré-programado, ou com certo nível de inteligência artificial, ele vai conseguir certa autonomia para tomar certas decisões, né? Uma hora ele vai fazer uma coisa, em outra situação ele vai fazer outra coisa, tá certo? Com isso, o que é robótica? A robótica é uma ciência, né? A ciência que estuda o quê? A construção dos robôs, tá certo? Como ciência, ela também é multidisciplinar. Por que a nossa prova é multidisciplinar? Porque a robótica é multidisciplinar. Tá? Ela traz conceitos aí da física, da matemática, de química, né? Tudo isso, todos esses conceitos são utilizados na construção de robôs, tá? E também é uma área de tecnologia, e ela envolve com isso áreas de engenharias diversas, como mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia da computação, tá certo? Mas como surgiu isso? Como é que, pensa assim, como é que do nada, de repente, inventaram fazer um robô, né? Ah, vamos criar um robô. Como é que se deu essa origem da robótica? Primeiro, a gente tem que saber o termo robótica, como surgiu esse termo, né? Quem inventou isso? Esse termo, em inglês, né, em português é robô, em inglês é robot, né, ele tem uma origem tcheca, né, da linguagem tcheca. Veio de robota, que significa trabalho forçado, ou também outras fontes dizem que vem da palavra robotnik, que significa servo, tá certo? Então, vocês reparem que pelo termo, né, trabalho forçado, servo, a ideia de um robô, originalmente, era justamente ser um dispositivo, uma máquina que vai fazer o serviço no lugar do ser humano. E que serviço que o ser humano quer que o robô faça para ele? Aquele serviço que o ser humano não quer fazer, um serviço que pode ser perigoso, que é cansativo, que é chato. Então, ao invés da gente fazer, a gente pensa nas tarefas de vocês, as obrigações de vocês, de repente, em casa. Sua mãe fala assim, ah, não, você tem que varrer a sala, tem que jogar o lixo fora, alguma coisa desse tipo. Aí você fala, nossa, como que eu queria um robô para poder fazer isso por mim, é verdade ou não é? Então, originalmente, por isso que o termo robô vem dessa palavra que significa trabalho forçado e servo, que essa que era a ideia, né? E esse termo, pessoal, às vezes a gente pensa assim, nossa, a robótica é uma coisa do futuro, né, uma coisa de tecnologia, então é uma coisa atual, né, e para o futuro. Mas não, ó, vê que esse termo foi utilizado inicialmente lá em 1923, então o ser humano já pensa nos robôs já há muito tempo, né? E a ideia de robôs, ela, antes de vir da vida real, ela já existia e já era forte na ficção, sim, tá? Então, mesmo antes de construírem os primeiros robôs, a gente vê nos filmes de ficção, né, que a ficção, ela tá o quê? Olhando lá para frente, pensando, né, utilizando coisas que não existem, mas que um dia podem vir a existir, né? Então, tanto robô, aparelhos celulares, carros voadores, tudo isso era pensado na ficção científica e, de certa forma, foram construídos na vida real, né? Carro voador a gente não tem, né? Carro voador, mas se for ver, tem os drones, né? Que voam de forma autônoma e até hoje em dia já tem drones capazes de carregar um ser humano. Então já é o começo aí dos carros voadores, né? Então, na ficção científica, já se pensava na construção de máquinas com inteligência artificial que eram capazes de agir e pensar como se fosse um ser humano. Tá certo? E aí vem o nosso primeiro personagem importante para a robótica, o Isaac Asimov. Tá? Então, preste atenção, pessoal. Olha a carinha dele aqui, bonitinho, né? Lembrem desse nome de Isaac Asimov, porque ele é muito referenciado na área de robótica e, de vez em quando, aparece questões na prova sobre o Isaac Asimov. Tá? Então, e quem que foi o Isaac Asimov? A gente pode pensar, foi um cientista que criou os robôs, né? Criou o primeiro robô? Não. Na verdade, não. Ele não era um cientista, não era um engenheiro. O que ele era? Olha aqui a fotinha dele aqui, ó, na máquina de escrever. Ele era um escritor. Né? Então, ou seja, antes mesmo dos primeiros engenheiros e cientistas da robótica, o Isaac Asimov, ele se popularizou, não foi o primeiro a pensar na robótica, mas ele se popularizou com os contos dele de ficção científica, que
que nesses contos falava de robôs, né, da criação, do desenvolvimento de robôs, tá? E uma coisa muito importante do Isaac Asimov, que foi muito marcado, é que num desses livros deles, né, que é o livro chamado Eu, Robô, que foi escrito lá em 1950, ele trazia contos, e em um desses contos, ele formulou as 3 leis da robótica, tá? Esse conceito, pessoal, é muito importante. Embora fosse da ficção científica, de um livro de história de ficção científica, se tornou muito popular, inclusive na área de pesquisa e de desenvolvimento da robótica mesmo. Os pensadores, né, e pesquisadores de inteligência artificial, de certa forma, como se tivesse virado um código de ética da construção de robôs, tá certo? E isso volta e meia cai na prova. Até lá, se vocês lembram, quem chegou a fazer aquelas primeiras questões antes da nossa primeira aula, eu fiz 2 questões simplesinhas, né, só para dar uma aquecida na gente no assunto de robótica, e uma questão era sobre as 3 leis da robótica, tá? E o que são essas leis, pessoal? Qual que é a ideia dessa lei? No livro dele, é como se os cientistas que criassem os robôs, eles criavam os robôs seguindo essas leis, seguindo esse código aqui, como uma forma de proteger o próprio ser humano, né, já que esses robôs eram muito desenvolvidos, né, tinham inteligência artificial, podiam pensar e agir igual ao ser humano, um nível de desenvolvimento muito alto, eles tinham que ser programados de forma a proteger essa interação com o ser humano, né, e não, por exemplo, na ficção, dominar o ser humano, por exemplo. Então, eles tinham que obedecer a essas leis, eles eram programados de acordo com essas leis. E qual que é a primeira lei? Ó, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Tá? Então, essa é a primeira lei, ou seja, o robô não pode ferir, né, machucar um ser humano, ou também ele não pode ver que um ser humano está em perigo, está em apuro e não fazer nada, né, deixar o ser humano sofrer. Ele tem que, primeira lei do robô, ele tem que proteger o ser humano, certo? Não fazer nenhum mal e proteger o ser humano. Segunda lei, quando a gente desenvolve um robô, o robô deve obedecer às ordens dadas pelo ser humano, certo? Então, o robô é obediente ao ser humano. O ser humano mandou o robô fazer, ele faz, tá? Mas, ó, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, se eu der uma ordem para o robô machucar outra pessoa, o robô tem que me obedecer? Tem. Mas ele vai pensar primeiro, opa, não, mas a primeira lei fala que eu não posso machucar outra pessoa, então eu não posso obedecer essa ordem, tá certo? Aí vem a terceira lei. Um robô ele deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Ou seja, o robô ele tem que se prevenir de se machucar, né? Então, no caso, se machucar do robô é causar algum dano para ele, né? Então, assim como um ser humano, imagina um ser humano, a gente vai atravessar a rua, olha para não ser atropelado. O robô, digamos que também teria que ter essa consciência, né? Mas ele não pode ferir as outras leis. Então, digamos um exemplo que um ser humano vem agredir o robô. Né? O robô está lá quietinho, vem alguém e vai tentar machucar o robô. O robô, para se defender, vai machucar essa pessoa? Não, né? Porque estaria ferindo a primeira lei. Tá? Então, primeira lei, não pode machucar, não pode ferir o ser humano. Segunda lei, obedece à ordem do ser humano, desde que não desobedeça a primeira lei. E a terceira lei, ele se protege sem desobedecer a primeira e a segunda lei, tá certo? Então, isso é importante, pessoal, vocês terem essas leis em mente, porque apesar de elas virem da ficção, elas são muito famosas na área de robótica, e volta e meia, elas são cobradas na prova aí. Já foi cobrado umas 4, 5 vezes, eu já vi questão dessa aí. Então, ou de vez em quando deve cobrar de novo, tá certo? Aí quando chegou lá, isso foi no conto lá em 1950, mas em 84, anos depois, o Asimov publicou um outro livro, né, e que ele publicou a quarta lei da robótica, ou chamada de Lei Zero. Por que Lei Zero? Porque, na verdade, ela é prioritária, ela vem aqui antes da primeira lei, certo? E que deveria prevalecer sobre as demais. E a dizer assim, um robô não pode causar mal à humanidade nem permitir que ela própria o faça. Sabe? Então, sabe aquela ideia dos robôs, o ser humano constrói o robô, depois o robô domina o mundo? Então, os robôs deveriam ser construídos obedecendo essa lei para que isso não acontecesse. Entenderam? Olha, ele escreveu o livro O Robô, tá vendo? Aí depois fizeram um filme, né, com Will Smith, que também se chama Eu, Robô. Interessante esse filme, é legal. Ele não é um filme sobre a história do livro do Isaac Asimov, mas ele fala das 3 leis da robótica, tá? Então faz uma referência ao Isaac Asimov.
Aí, o que acontece? Lembra que eu falei isso aí, estava falando de ficção científica ainda, né? O Isaac Asimov era o escritor, as 3 leis da robótica, apesar de ser obedecidas, são ficção científica, mas e na vida real? Quando é que começou a robótica na vida real? Aí vem esse outro personagem aqui, ó, esse vovozinho aqui, que o nome dele é George DeVoe, tá certo? Ele é considerado o pai da robótica industrial, porque ele foi quem realmente começou a construir robôs, sabe? E para serem utilizados nas fábricas, tá? Então, lá em meados do século XX, lá por volta de 1960, por aí, ele introduziu os primeiros robôs nas linhas de fabricação, né? Então, por isso ele é conhecido como o pai da robótica industrial. Na prática, embora a ficção científica sempre pensa nesse robô que parece que age igual ao ser humano, na prática mesmo, os robôs começaram nas fábricas, na indústria, né, fazendo aquelas atividades repetitivas dentro da indústria, né, que o ser humano fazia, então vai substituindo por máquina e depois foi substituindo por robôs, tá certo? Então, e hoje, quais são as áreas de aplicação da robótica? Né? Então, ó, primeiro, tem os robôs humanoides, né, que são esses robôs criados com inteligência artificial. Por que é o humanoide? Porque ele tem a forma de um ser humano, né? Então, é um robozinho com braço, perna, né, tem uma forma de ser humano. Porque os robôs podem ser de N formas diferentes, né? Então, humanoides são esses que têm a forma do ser humano, certo? Outra aplicação da robótica é a robótica industrial, né, do jeito que a gente falou, é onde, na verdade, é onde é mais usado o robô, na verdade, são nas indústrias, né? Então, são os robôs que, por exemplo, uma fábrica de carro hoje em dia, ó, se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma foto de uma fábrica, né, de carro, e você não vê nem ser humano aqui trabalhando, são os robôs que vão construindo o carro. Antigamente era um monte de gente, né, aqui dentro, um montando aqui a parte do vidro, da porta, um monte de gente para construir lá o Fusquinha, né? Hoje em dia são máquinas que vão construindo um robô na linha de produção. Praticamente todo o carro é feito por robô, né? Outras áreas de aplicação da robótica também, ó, aplicada à medicina, né? Robô para fazer cirurgia, área de segurança, né? Aqui, por exemplo, um robozinho para ir lá detonar a bomba, né? Porque se explodir, aí é o robô que vai se machucar, né? Não vai ser um ser humano, né? Na ciência, né? Um robozinho da NASA que foi mandado lá para explorar Marte, por exemplo, certo? O robô como forma de hobby, de competição, ó, isso aqui é um exemplo aqui de como é a modalidade prática lá da OBR. Quem sabe aí, de repente, no futuro, vocês também não participem da modalidade prática, né? Depois que participou da teórica, fez a prova, aprendeu robótica, o que consiste a prática? Montar um robozinho de verdade para participar de uma competição. Aí parece ser um futebol de robô, provavelmente 2 robozinhos que tem que reconhecer a bolinha, empurrar para dentro do gol, e quem fizer mais gol ganha. Né? E outra área da robótica também é a robótica educacional. O que é a robótica educacional? Ela visa proporcionar aos alunos de todas as idades a aplicação de conceitos multidisciplinares na temática da robótica, estimulando o desenvolvimento do aprendizado e da criatividade. Ou seja, se vocês forem ver, hoje em dia, esse conceito de robótica educacional já começa a ensinar robótica lá para a criancinha, né? Crianças pequenas mesmo, já nos primeiros anos ali do colégio, já aprendendo robótica, né? Por que isso? Porque como a robótica é multidisciplinar, imagina você estar lá estudando matemática, e você fala assim, nossa, mas para que vai servir isso na minha vida, né? Quantas vezes a gente questiona assim, né? Principalmente na matemática, o que é isso? Robótica, às vezes você pega aquele conceito que você achava que não servia para nada, ou não conseguia visualizar uma aplicação, e você aplica aquilo ali na robótica. Então fica mais interessante, fala, nossa, olha, agora eu estou vendo que aquilo que eu aprendi na aula de matemática serve na prática para criar um robô. Então, essa aplicação prática de várias ciências na robótica ajuda no aprendizado, né? Desde lá de criancinha, a criança vai aprendendo, facilita aprender as outras disciplinas quando se aprende isso aplicado à robótica. Então, esse é o conceito da robótica educacional. Agora vamos ver alguns exemplos de tipos de robôs, tá? Existem muitas classificações de tipo de robô, gente, tem muito tipo de robô. Mas, para efeitos da nossa prova aí, a gente pode classificar os robôs em 3 tipos, que são os manipuladores, os móveis e os humanoides, tá certo? Então, o que são os manipuladores? São aqueles, principalmente aquele que a gente viu lá montando o carro, é um robô manipulador. Ele é um robô
que são fisicamente ancorados, ou seja, são robôs fixos, né, não são móveis, eles não ficam andando para lá e para cá. Ele tem essa base aqui, ó, geralmente eles ficam presos numa base, e a parte móvel dele é esse braço mecânico, né, então eles são chamados de manipulador porque a função dele é justamente manipular alguma peça, então é montar ou desmontar alguma coisa, pegar de um lugar e colocar no outro, às vezes tem alguma ferramenta aqui, por exemplo, para apertar parafuso, ou uma solda, alguma coisa desse tipo. Então, esses são considerados robôs manipuladores, tá certo? Outro tipo é o robô móvel, né, que diferente daquele que é preso na base, é um robô que é feito para se movimentar para lá e para cá. Esse aqui é um exemplo de um robô móvel também utilizado aí na indústria, tá? Às vezes, vocês vão ver, pode aparecer até na prova, denominado com essas siglas aqui, ó, AVG ou AMR, tá? Isso também são robôs móveis, tá? Então, geralmente, eles são robôs que são feitos com rodas, né? Geralmente não são pernas, né? Pernas é mais para os robôs humanoides, mas geralmente são robôs com rodinha que vão ficar andando, por exemplo, por uma fábrica, carregando alguma coisa, funcionando como se fosse uma empilhadeira, não tem aquelas empilhadeiras, você vai, às vezes no mercado vem um operador lá com uma empilhadeira para pegar a caixa lá em cima, né? Só que ali não é um robô, porque ali tem alguém manipulando aquela máquina ali. Mas você pode construir um robô para fazer isso sozinho. Então ele sabe que ele vai andar em certo ponto, vai pegar um material, vai carregar, vai levar para outro. E aí existem várias técnicas, né, para poder ele se guiar sozinho assim, que a gente vai ver depois nas outras aulas. E o outro tipo de robô é o robô humanoide, né? Que é o robô humanoide, ele é um robô que é considerado híbrido. Por quê? Porque ele também é um tipo de robô móvel, tá? E também é um tipo de robô manipulador. Por quê? Porque ele tem os braços dele, né? Então, os braços dele pode ser usado para pegar alguma coisa, para carregar alguma coisa. Então, ele nesse sentido, ele é manipulador. E é móvel porque tem as perninhas para andar por aí. Então, é um robô híbrido, né? E ele é chamado de humanoide justamente porque ele tem essa característica de parecer com o ser humano, de imitar o ser humano. Então, ele é usado para que tipo de tarefa? Para tarefas desde mais simples até mais complexas, certo? Mas em tarefas que são realizadas por ser humano, né? Então, imagine, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um robô para fazer atividade doméstica, como se fosse uma empregada, só que robótica, dentro de casa. Então, esse robô vai ter que ir na cozinha, mexer com louça, vai colocar comida, vai varrer o chão, então, ele precisa de característica parecida com o ser humano para poder fazer essas tarefas, certo? Por isso que é um robô humanoide. E agora, pessoal, uma coisa importante aqui. Quais são os componentes de um robô? De que o robô é feito? A gente já viu lá que o robô ele é feito basicamente de equipamentos eletrônicos e eletromecânicos, tá certo? Geralmente esses equipamentos são gerenciados, são unidos por circuitos integrados, né? E existe aí uma outra coisa que caracteriza o robô é a linguagem de programação, que a gente vai programar o robô para fazer, que ele vai fazer o que ele foi programado, tá certo? Então, um robô por dentro é isso aí, um monte de pecinha eletrônica, elétrica, fio, né, componente. Só que existem tipos, esses componentes, eles podem ser classificados em diferentes tipos também. E esses são os tipos de componentes que a gente vai estudar com detalhes nas outras aulas, né? São os sensores, os atuadores, os componentes mecânicos e os componentes lógicos e de programação, tá certo? É isso que vai ser cobrado, inclusive, na prova de robótica, diferentes conceitos sobre esses diferentes componentes, tá? Basicamente, aqui para vocês, o que são sensores? Sensores é todo componente do robô que tem por objetivo sentir o ambiente, certo? Perceber o ambiente. Então, um robô, já que ele age, por exemplo, vamos pensar num humanoide que é mais fácil de exemplificar. Um robô humanoide lá, empregado doméstico, que está fazendo as tarefas de casa. Ele precisa perceber, né? Senão, imagina ele sair esbarrando em tudo dentro da casa, quebrando as coisas. Então, ele tem que sentir. Se ele pega um copo, ele tem que colocar uma pressão adequada no copo, senão ele quebra, ou então ele deixa cair, tá? Então, todas essas funções que o robô tem, que ele precisa sentir o ambiente para poder fazer alguma coisa, os componentes responsáveis por isso são os sensores, tá certo? Outro tipo de componente do robô são os atuadores. O que são os atuadores? São os componentes responsáveis por atuar, por agir.
né? Então, todo robô é programado para fazer alguma coisa. E isso que ele vai fazer é um atuador que vai fazer, né? Então, por exemplo, geralmente, esses atuadores são os motores que vão agir nas partes móveis do robô para movimentar o robô para fazer alguma coisa. Então, o robozinho, novamente o exemplo lá do robozinho doméstico, se ele está varrendo a sala, né, ele precisa ter o sensor para sentir a pressão que ele pega ali, para perceber o objeto ali, o cenário, onde que ele tem que varrer, esse tipo de coisa. E o atuador é o responsável o quê? São os componentes que vão fazer ele mexer o braço, pegar a vassoura e realmente movimentar a vassoura, né? Então, os atuadores, eles estão relacionados às ações do robô, tá? Então, geralmente são os motorzinhos dentro do robô que vão fazer ele agir, né? Os componentes mecânicos. O que é o componente mecânico? É o componente responsável pela estrutura do robô, né? Então, a estrutura, do jeito que o robô é montado. Se é um robô móvel, uma plataforma, né? Ali em cima ali é montado todos os outros componentes, certo? Então, os componentes mecânicos, são a estrutura, né, que vão dar a forma física do robô, e é onde vão ser colocados também os outros componentes, como os sensores e os atuadores, e também ele é responsável por dar mobilidade ao motor, ao robô. Então, assim, é o atuador que age, é o atuador que dá energia para o robô agir, mas é o componente mecânico ali que tem as partes móveis sobre a qual os atuadores vivem, tá certo? E os componentes lógicos de programação é como se fosse a inteligência do robô em si, é o que ele é programado para fazer, né? Então, ele faz só o que ele foi programado ou o que ele foi programado para aprender a fazer, certo? E tudo isso é a linguagem de programação que é colocada no robô, que é responsável por isso, tá certo? E o robô, pessoal, por último aqui, ó, para a gente fechar essa parte de introdução, vamos pensar nesses componentes como se fosse o corpo humano. Se nós, seres humanos, já que a gente pensa muito em robôs humanoides, robôs que imitam o ser humano, eles são desenvolvidos baseados nas funções dos seres humanos. Então, pensa aqui no nosso caso. Se nós fôssemos robôs, o que seriam os nossos sensores, por exemplo? A nossa visão, né, que vai enxergar os objetos, o nosso olfato, os nossos sentidos, né, visão, olfato, paladar, audição, tato, são os nossos sensores, certo? E aí, o que são os atuadores, no nosso caso? Os nossos membros superiores e inferiores, né? Os nossos braços, as nossas pernas, que vão dar esse movimento, os nossos músculos, né? Que vão agir sobre essas partes para fazer a gente se movimentar, né? O cérebro, o nosso cérebro é como se fosse o nosso processador, o nosso circuito, né? E dentro dele vem o software, que é feito pela linguagem de programação. Então, é como se fosse o nosso conhecimento. Tá? Então, essa parte do componente lógico do robô é como se fosse o nosso cérebro, né, sendo o circuito, e o nosso conhecimento, a nossa inteligência, é como se fosse a linguagem de programação, certo? Aí vem o nosso sistema nervoso, funcionando como se fosse uma rede de comunicação, né? No robô são os fios, né, que estão conectando os componentes, seria o nosso sistema nervoso, né? A fonte de energia do robô, qual que é a fonte de energia do robô? Um robô elétrico, por exemplo, a energia elétrica, né, ou outro tipo de energia. No nosso corpo humano, por exemplo, pode ser a alimentação, que a gente tem que se alimentar para ter energia para poder fazer as coisas, tá certo? E o condutor de energia, né, no nosso corpo seria o nosso sistema sanguíneo, que leva essa energia do nosso alimento para o nosso corpo, tá certo? Então, isso aqui, essa figurinha aqui, ela mostra mais ou menos a relação entre esses componentes do robô, né, e o nosso corpo humano. Então, a gente sempre vai usar muito na robótica essa comparação, porque, no fim das contas, os robôs, principalmente humanoides, são pensados, são desenvolvidos para fazer funções como se fosse a gente fazendo, né? Então, sempre usado muito na robótica essa comparação entre o que é no robô equivalente no ser humano. Tá legal? Bom, pessoal, para a nossa aula inicial, a gente termina aqui, né, 8h20, já deu aqui o nosso horário. O objetivo aqui era fazer essa aula de nivelamento também, né, para poder, quem não assistiu essa aula, que está lá na aula 1, no QMágico, pudesse se nivelar com os outros alunos, né, já que a gente tem bem mais aluno aqui na sala de aula do que estava acompanhando lá no QMágico, que bom, né? E para quem já assistiu a aula serve também como uma revisãozinha, tá?
Nessa aula eu vou deixar lá no Qmágico, já deixei no Qmágico para a aula 8 alguns exercícios, não são exercícios tratando de coisas novas, são exercícios que vêm seguindo os exercícios que a gente já tinha feito, mas para reforçar mesmo, tá? E eles são principalmente para quem já está mais alinhado com a disciplina, quem já assistiu ali até a aula 7, tem esses exercícios para fazer. Ah, mas eu estou fazendo a minha primeira aula hoje, professor. Então vai lá na aula 1, dá uma olhadinha lá no material, faz os exercícios lá da aula 1, tá? Que são bem mais direcionados para essa parte de introdução. Beleza, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida de vocês? Eu tinha colocado lá que eu não sei a diferença entre máquina e robô. Eu queria saber. Máquina e robô, muito interessante essa pergunta. A diferença entre máquina e robô não é tão fácil de perceber assim, dependendo do exemplo. Por exemplo, se for um robô humanoide, desse robô que parece o ser humano, vai ficando mais fácil, né, porque ele tem um grau de autonomia maior. Então, pensa assim, a diferença de máquina e robô são os componentes, né? Por exemplo, na máquina, a gente vai ter lá o componente mecânico. A gente até pode ter sensores e atuadores, mas sabe uma coisa que vai diferenciar? É o componente lógico. É o componente lógico que diferencia a máquina comum, uma máquina mecânica, tá? de um robô. Tá? Mesmo que a máquina for movida a um motor elétrico, tiver também eletrônica, mas como eu sei que isso não é um robô? Porque ela não tem um componente lógico. Tá? Então, o componente lógico é o quê? Justamente a programação. É essa linguagem de programação de robótica, que a gente vai falar sobre isso ainda nas aulas seguintes, né? Então, é que a gente programa o robô para fazer alguma coisa. Tá? Quando a gente programa um robô, ele tem níveis, né? O robô tem níveis também de autonomia. Tem robô que vai ser bem parecido com uma máquina porque ele vai fazer uma coisa repetitiva, né, como uma máquina simples, porque ele vai fazer uma coisa repetitiva porque ele está programado para aquilo. Mas a gente pode programar um robô para ter um nível de autonomia maior, tá? Do tipo, por exemplo, uma máquina faz sempre a mesma coisa, né? Uma máquina que é utilizada para, sei lá, colocar a tampinha na garrafa, vai passando as garrafas de vidro lá, refrigerante, vem uma máquina e coloca uma tampinha. Uma máquina que só repete o que ela faz, o que vai ser? Ela não está muito programada, ela só está ajustada. Então, ela vai fazer aquilo ali o tempo todo do mesmo jeito, sem nenhum grau de raciocínio, vamos dizer assim, né, de robótica. Agora, se for uma máquina robótica, ela já é mais sofisticada, ela já tem sensor, ela já vai ver, ela já vai colocar a tampinha só quando a garrafa passar, certo? Se você tirar a garrafa, ela sabe que não tem uma garrafa, não vai colocar a tampa. Então, esse nível de inteligência, né, do qual vai diferenciar um robô de uma máquina comum, tá? Uma máquina comum, ela só é ligada lá na energia e vai fazer sempre a mesma coisa de forma muito mecânica. Os robôs, principalmente os mais sofisticados, né, vai ter um certo grau de autonomia, um certo grau de decisão que é definido pela linguagem de programação dele. Conseguiu entender, Jennifer? Sim, obrigada. Tá, legal. Conforme a gente, nas próximas aulas, conforme a gente for vendo exemplos de robôs, vai ficar sempre mais claro essa diferença, sabe, de uma máquina comum para um robô. Principalmente quando a gente chegar lá na parte de código de programação, que eu deixei para o final, né, da aula de robótica, e a gente vai ver como que é essa diferença, né, como um robô, mesmo que um robô de fábrica, que pareça uma máquina, como ele é bem mais sofisticado, e isso é graças tanto aos componentes, mas principalmente pela lógica de programação deles, tá? Que é o componente lógico, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, muito bem, gente. Olha, estou muito contente de ter visto vocês aqui. Obrigado por todos aí pela presença. Espero que nas próximas aulas seja daí para mais cheia a sala, né? Para que todo mundo esteja em breve aí alinhado aí com a disciplina e a gente possa correr atrás dessa medalha aí da Olimpíada. Beleza? Pessoal, boa noite para vocês. Acessem lá o Qmágico, vejam o exercício, tá? E quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, no grupo lá de lógica, tá bom? É só mandar lá dúvida, sugestão, comentário, fiquem à vontade.
Obrigado, gente. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Tchau, professor.